cometer a infração penal. Você está vendo que é o cara ali, ó, é ele. SESP é tão sacana, sabe como que eu já vi uma pergunta do SESP assim, que no flagrante próprio a acuidade visual é perceptível. Tem algum nome? Oi? Tem um monte de nome, flagrante próprio, real, perfeito, um monte de sinônimo. Olha aí, cara. Se no flagrante próprio a acuidade visual é perceptível. Cara, eu nem entendi a pergunta, deixei lá em branco. A acuidade visual é perceptível? Sim, o cara acabou de meter a faca, cara. O crime de dano é acabando de quebrar o ouvido do cara com salto. Acabando. A acuidade visual, você está vendo. Tá? É perceptível. Então está cometendo, acabou de cometer. Vamos lá, 3. É perseguido logo após. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Agora eu já não tenho mais certeza de acuidade visual, mas você, viatura, chegou no local e populares informaram que quem acabou de me assaltar e 2 caras numa tinta preta, um tá de camiseta verde, outro tá de camiseta branca, e o cara sai em perseguição. Se prender é flagrante? Óbvio. Eu defendi uma causa na época que eu advogava que era assim: tiozinho tomando uma, atropelou uma menina, bateu na traseira da bis. Bateu na traseira da bis. O que ele fez? Fugiu do local. Fugiu do local. Pergunta de concurso: se ele fica e presta socorro para a vítima, pode ser pré-extraordinário? Não. Uma exceçãozinha lá do Código de Trânsito, hein? Para que isso? Para fazer com que os caras prestem socorro e não fujam. Ele fugiu. Quando ele fugiu, motoqueiro, olha, a gente fala mal de motoqueiro, mas os motoqueiros são unidos, né? Esse dia eu estava lá no CPA comendo um macarrão no lugar que eu como lá, o cara bateu, o motoqueiro estava errado, o cara voando bateu no cara. O cara de um Renault vermelho abriu fora. O motoqueiro estava passando e falou: fica aí que eu vou atrás dele. Ele foi atrás dele e trouxe o cara. O cara bate no carro, você não está nem aí, Close. Os motoqueiros são unidos, né? Então o que acontece? Um motoqueiro que viu a situação foi atrás do cara, descobriu onde que ele mora, voltou lá, em frente ao NEMAT. Quando ele voltou em frente ao NEMAT, a viatura da PM estava lá. Ele falou: eu sei quem bateu e sei onde o cara mora. O cara da viatura falou: demorou. Modulou para uma, chamou o apoio, os caras foram lá e prenderam ele. Legal ou ilegal essa expressão? Legal. Legal? Ninguém aqui vai falar que é legal? Ninguém? Todo mundo é legal. Legal, gente. Legal. Qual é o fundamento legal disso? Artigo 302, inciso 3º. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em que situação que faça presumir ser ele o autor da infração. Imagina nesse cara, esse aqui não era nem presumido, o cara tinha certeza, tanto que eles foram lá e a vítima reconheceu: esse cara mesmo, uma berlina azul, eu conversei com ele e ele falou que ia me dar o apoio, e depois eu virei as costas e ele abriu. Então é um juízo de certeza, né? Mas imagina a situação, acontece mal, a vítima que olha 2 caras numa moto assim, assado, e aí a PM sai jogada assim com os caras, encontra eles lá numa quiçaça, papapá, olha tudo mais, pega, tá com a arma. Flagrante. Professor, e se passar, ele fugir passar de 24 horas? Esquece esse negócio de 24 horas. 24 horas é senso comum. 24 horas é senso comum. Se a perseguição for ininterrupta atrás do cara, pode levar 30 dias. É o exemplo que
vocês têm esses aí, ó, assalto a banco, Novo Cangaço aqui no Mato Grosso. A galera entra no mato, a PM fecha o cerco, vem helicóptero e passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, não importa quanto tempo leva, se não interromper as buscas, 8 dias depois é flagrante. Flagrante. Atenção para uma outra situação importante também que não está na lei, mas é jurisprudência do STJ. Vou perguntar e aí vocês falam. Faz de conta que está na sua prova acesso. Uma menor, uma criança, foi vítima de um crime. Vítima de um crime. Na escola. Ela não falou nada para ninguém no dia. No outro dia, a mãe dando banho. Olha, que isso aqui, não sei o que. A mãe vai na delegacia, comunica o fato para a autoridade policial. A autoridade policial vai atrás do cara e prende o cara. Outro dia, flagrante ou não? Essa é difícil, né? Se vem essa, eu fico nervoso. Por que eu fico nervoso? Porque eu estudei pra caralho tudo que tá na lei e os caras cobram um trem que não tá na lei. Aí é sacanagem. Acho que é. Flagrante, legal. A partir do momento de quando você toma ciência, você representante você responsável pela criança, vai lá e comunica o delegado, dali começa a valer. Legal? STJ carimba embaixo desse flagrante aí. Legal? Então, é perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser ele autor da infração. Se o outro é o próprio, esse aqui é o impróprio. E anotem aqui o 4. Em contrato, logo depois com instrumentos do crime. Encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis. Encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir, deixa presumir em outra cor, ou maiúsculo, ou sublinhado, alguma coisa assim, que façam presumir ser ele o autor da infração. Repetindo, o inciso 4 diz: considera-se flagrante delito quem é encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir, seleciona presumir, ser ele o autor da infração. Qual o nome desse flagrante? Presumido. Ele é o autor do... Ser ele o autor da infração. Ser ele o autor da infração. Vamos lá, como é que funciona isso? O cara praticou um crime no avião caído. O cara praticou um crime na Vila Bela. Vila Bela não. Vila Aparecida. Vila Aparecida. Caso real, né? Olha, o cara acabou de matar o outro aqui com uma machadada, não sei o quê. E ele fugiu para onde? Saiu sentido Porto Estrela. PM faz uma barreira, faz um cerco e começa a abordar e revistar todo mundo que está passando. O carro vem lá, olha o cara aqui. E aí, tem flagrante? Sim. Ele foi encontrado com objeto do crime. Pego aquele objeto
certo, levo para a perícia olha, o sangue é o mesmo sangue da vítima. Flagrantão pesado. Flagrantão pesado. Legal? Sobre o flagrante e esse mito. Esse termo é até ruim, né? Quando fala mito, eu lembro de um mito das cavernas de Platão. Mas mito aqui vem uma outra coisa ruim de 2009 no Brasil, né? Então vamos lá. Sobre o mito das 24 horas, e vocês sabem por que é mito? Porque não existe, né? O mito é uma coisa que não existe. Então vamos lá. Sobre o mito das 24 horas. Existe? Não, professor. Mito não existe. Tudo que é mito leva você para o buraco. O que é 24 horas que a lei fala? 24 horas é o prazo para entregar a nota de culpa para o preso. Então o cara chegou lá, o PRF, chegou lá o PF, chegou lá o PM, chegou lá o guarda municipal com o preso. Leva o delegado. O delegado tem. Vamos começar o procedimento. Instaura uma portaria. Geralmente o próprio boletim do flagrante ali já já deflagra por meio daquilo lá. Não precisa de uma portaria de instauração, né? Então já começa ali o inquérito policial com aquele boletim de ocorrência, aquela prisão em flagrante que ele convalida, ouve os condutores, ouve testemunho, ouve vítima, se tiver, ouve o cara, começa a fazer o procedimento. Em 24 horas tem que ser entregue a nota de culpa. Por que ele foi preso? Pela prática de qual crime? Quem foi que fez a prisão dele? Se ele tem advogado, cópia do advogado, para o advogado quiser ver. Se ele não tem advogado, cópia para a defensoria. Avisa a família, avisa na hora da prisão, avisa a família e o juiz. E aí imediatamente, aí tem 24 horas para mandar a nota, o APF, o auto de prisão em flagrante, a nota de culpa. E aí não se sabe por quê, no Brasil, tem um monte de coisa no Brasil que não se sabe por quê, criaram essa trem errônea. Se mais de 50% dos votos for branco, a eleição está anulada. Onde você viu isso, amigo? Corrente do WhatsApp mandaram para mim. Não tem o que falar. Quem sabe falar? Animal dele. Não tem o que falar. A hora que viu, é 24 horas, isso aí é 24 horas. Novela da Globo tá assim. Beleza? As perseguições, elas devem se encerrar em até 24 horas. Eu já vi questão assim, gente errando isso. Eu ponho a mão na cabeça e falo: vai estudar, filho. Qual livro está escrito aí? As perseguições, desde que seja ininterrupta, pode demorar até 30 dias. 24 horas é só para quê? Entregar a nota de culpa pro cara. Só isso, mais nada. Por falar em prazo, em processo penal é prazo, né? É isso que eu acho um inferno de prova de processo penal. Porque às vezes você sabe o conteúdo e esquece o prazo e se lasca. O cara foi preso. Preso em flagrante. Legal. 24 horas para entregar a nota de culpa. Quantos dias o delegado tem para terminar o inquérito? 10. Réu preso. 10 dias. Réu solto. 30. O MP para fazer denúncia. Réu preso. 5. Réu solto. 15. Prazo. Como é que a gente estuda prazo? Faz uma tabela, 10 cópias, uma na cozinha, outra na sala, outra no banheiro. Onde você vai, você está com prazo na cabeça. 10 dias, vai tirar. Eu dei na Justiça Federal. Na Justiça Federal, 15 dias, preso 90. E na lei de drogas? E na lei de crimes contra a economia popular? É 10, não importa se está preso ou está seu filho. Cada procedimento tem um prazo. E na hora a banca troca. E você fala: gente, não é dessa vez que eu vou estabilizar. Beleza? Então estudar esses prazos. Beleza? Vamos lá. 303 infrações permanentes. Vamos colocar aqui. 6 infrações permanentes. Esse prazo está no artigo.
O prazo da nota de culpa é 24 horas? É. Não sei, deixa eu olhar aqui. Esse que você acabou de dar exemplo de 5, 10, 15. Ah, esse daí no próprio você vai ver, na parte de processo penal, na parte lá do inquérito, 10 dias, o prazo da economia popular está na lei de economia popular, o prazo para terminar inquérito na lei de drogas está lá na lei de drogas, cada lei tem o seu prazo. Mas tem um monte de banca de concurso aí, de cursinho de concurso, já está aqui, olha aqui o prazo. Aí você acha que é lá, eu mesmo tenho no site, pega lá, imprime e pronto. Decorar, você decorar. Pessoal, vamos lá. Infrações permanentes, eu acho que é a súmula 711. Eu confundo essa súmula 711 com 611. Eu não sei por quê. É 711. Ontem eu dei a sugestão de um documentário para vocês. Quem assistiu? É o sequestro? O Sequestro de Ivone Atala. É só lembrar do sequestro. O sequestro, porque tem um monte de sequestro, tem até um filme agora, né? Foi? Apareceu um monte. Apareceu um monte, tem que ser o Sequestro de Ivone Atala. Eu assisti esse documentário, bem legal, quando eu era acadêmico. E eu sempre fui um acadêmico ponderador. Como vocês devem ser estudantes. Súmula 711 do STF. O que é um cara ponderador? Cara que pergunta, questiona, mas por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Já contei a piada do Joãozinho, né? O pai preocupado com o ensinamento do filho, chama ele e fala: meu filho, você tem que ser um bom aluno, você tem que perguntar por quê, tem que saber das coisas. O professor está explicando lá, você não pode ficar brincando. Professor, por que isso? Por que isso? Ah, porque tem a ligação iônica, os nêutrons, os prótons. Mas por quê? Por que isso? Ah, tá. Aí Joãozinho, tá bom, pai, você é assim como o senhor manda. No outro dia chega a aula de história. Professora, bom dia pessoal, vamos estudar história. Em 1500, Pedro Álvares descobriu o Brasil. Joãozinho, por quê? Não é nesse sentido de perguntar e questionar. Mas voltando aqui ao nosso assunto, eu quando assisti esse documentário pela primeira vez, eu pensei comigo assim, porque o que é o documentário? Uma equipe de cinegrafista acompanha a delegacia anti-sequestro de São Paulo por 4 anos. E eles vão junto, onde está arrebentando cativeiro, onde não acha, onde é ocorrência. Os caras têm medo latido mesmo, né? E iam filmar lá a família, entrevistavam várias pessoas que foram sequestradas, né? Um crime bárbaro, né? Mulheres que foram estupradas. É pesado, hein? É só para quem quer a polícia mesmo. Tem um depoimento de uma vítima lá que o cara é meio broto, ele quase chora, né? O olho, ele chega assim, fica meio lubrificado. Não é um choro, é meio lubrificado, porque o homem não chora, né? Mas eu falo assim, nossa senhora, a menina falando que ela menstruou no dia que ela foi do arrebatamento, nervoso, né? E os caras não deixavam ela tomar banho. Entendeu? E tudo mais, criancinha, olha, velho, sequestro de 5 anos. Enfim, crime hediondo, né, cara? Hediondo. Então, vamos lá. O que acontece? A primeira vez que eu estava assistindo o documentário, eu vi os caras, nós vamos fazer lá, tentar fazer o resgate 6 horas da manhã e não sei o que, papapá. E quando foi 3 da manhã, eles saíram, e arrebenta a casa, não sei o que, papapá. Aí, eu aqui, epa, para aí. Por que os caras arrebentaram a casa a esse horário, 3 horas da manhã, sem mandado judicial? Por que, pessoal? Porque eles são ilegais. É isso ou não? Por quê? Senão o cara vai sair. O cara vai sair? Vejam que aqui a gente está falando dos chamados crimes permanentes. Sequestro é um crime permanente. Aí eu parei, olhei e falei, pai, pausei, peguei meu código. Ah, danado. Sequestro, era um acadêmico, não era muito besta não, era chato, né? Olhada, crime permanente. Depois dessa súmula 711, que eu fui conhecê-la. Olha só, pessoal, o que são crimes permanentes? A duração dele protrai no tempo. É esse termo que a doutrina usa.
fosse estudar um direito penal mais avançado, tem a diferença de crimes permanentes para crimes de efeitos permanentes, que tem um crime que acontece no momento e só o efeito dele que você vai sentindo. Mas aqui a gente vai focar nos crimes permanentes. Então, qual que é a ideia dele se protrair no tempo? É que enquanto a vítima está presa, o crime está acontecendo. Não, crime continuado é uma sequência de crime do mesmo modo e lugar, 71 do Código Penal. Crime permanente é aquele crime que ele vai se protraindo no tempo enquanto dura determinada conduta. No caso aqui, ó, o arrebatamento, o aprisionamento da vítima. Qual que é que eu saquei? Então, entendi a ideia. Então, se o crime está protraindo no tempo enquanto a vítima está presa, isso significa que cabe flagrante. Tem hora para dar a prisão de flagrante, 2 horas da manhã, o cara está aqui em tal lugar, junta a galera lá e vai lá, explode, dava tiro na galera e tudo mais. Quando você gosta de brincar com isso aí, é questão de menor, né? Comete, por exemplo, um sequestro e o cara é menor, mas ele, como ele é contínuo, né? Pois é, já Aí pensou? o maior. Em menor, pratica um sequestro aos 17 anos, 11 meses e 25 dias. O sequestro dura 15 dias. Essa pessoa, ele coloca assim, esse agente vai responder pelo crime do sequestro ou pelo ato infracional equivalente a sequestro? Ato infracional, sequestro. Ele cometeu aos 17 anos, 11 meses e 25 dias. O sequestro durou 15 dias. Aos 5 dias ele virou maior e ele tinha 18 anos e 10 dias. Ele já é maior. Ferro na boneca. Nome da banda de forró. Você vê como a banca te dá os trem, você olha. Aí os caras falam: raciocínio lógico. Direito não tem raciocínio lógico. Aliás, você trouxe uma questão sobre isso top. Entendeu, mano? 17 anos, 11 meses. Professor, mas tempo do crime, eu estudei lá que o tempo do crime é a teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do estado. Mas não tem nada a ver com isso aqui. O crime está acontecendo. Crime permanente. Então a banca falou que ele tinha 17 anos, 11 meses e 25 dias, mas ela te deu a dica que a vítima ficou presa 15 dias. Então, quando acabou o sequestro, o cara já era maior e ele foi preso aqui, ferro na boneca. Crime permanente, protrai no tempo. Súmula 711. Vamos lá. Eu tenho que fazer uma timeline aqui, mas você gosta desse nome, né? Depois que eu descobri que linha do tempo é timeline, ninguém me segura. Janeiro de 2018. Vamos imaginar que a pena do sequestro é de reclusão 5 a 10 anos. A pessoa foi arrebatada nesse dia. Legal? 5 de janeiro de 2018. O crime é de sequestro, a pena desse crime, o tipo penal secundário, é 5 a 8 de reclusão e multa, e a pessoa foi arrebatada nesse dia. Ela está presa. Quando é aqui, ó, 10 de janeiro de 2018, o crime de sequestro passa com uma pena de 10 a 15. Aqui ela é liberta. Essa aqui é a lei A, essa aqui é a lei B.
aplico a lei A ou aplico a lei B? Cuidado com o tempo do crime. Se ele já foi preso, ele foi pego, tá ligado? O cara foi preso, Foi preso. ele começou aqui, a lei entrou em vigor enquanto a vítima estava presa, e aí ele foi aqui preso, a vítima libertada depois. Aplico esta do início do sequestro ou aplico essa? Preso. Você foi preso. Ah. Antes. Ele foi preso aqui, Ah, tá, você foi preso. foi preso lá e a vítima foi liberta. Ah, Eu tava procurando ele antes. Tá procurando. Assim que o vagabundo entra em contato, a família já liga para um sequestro e vai uma equipe para casa dela para orientar como faz. A pessoa foi solta. Aqui, ó. Vamos soltar aqui, ó. 15/1/2018 e o cara preso. e o cara preso no dia 15. Lá tá B. Aplica A ou aplica B? B. É o que diz a súmula 711 do Código Penal. Súmula 711 do STF. Súmula do Código Penal é óbvio, né? Olha lá o que diz. Anotem aí. Ler súmula 711 50 vezes. A lei penal mais grave. Isso aqui é mais grave? É mais grave. A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência. Entenderam ou não? Não importa se o crime começou aqui na vigência da lei A. O crime de sequestro é um crime permanente. Ele vai durando ao longo do tempo enquanto a vítima está presa. Então o que acontece? Mudou a lei nova, eu vou aplicar a lei mais nova, sendo mais gravosa assim. Ah, professor, mas e o princípio da irretroatividade da lei penal? Tem exceção. A exceção é a súmula 711. Legal? Então, ferro na boneca com a pena mais grave aqui, hein? Adoro essa banda de forró. Tá? Então, vamos dar um exemplo, Jéssica, agora, sobre o que você falou do crime continuado. Diga. Você fosse preso hoje, a lei do E a vítima? O que importa é a vítima. Quando ela foi solta? Quando ela foi solta? Hoje. Não. Aí, o crime, ele acaba aqui. Acabou o crime, acabou o flagrante, né? E daí, se mudar amanhã, aí, salvo pelo longo. Salvo pelo longo. Vamos pegar isso no crime continuado, que ela deu exemplo? O que é o crime continuado? Coloquem aí. Ler artigo 71 do Código Penal. É, né? 69 é material, 70 é formal, 71 é continuado. Considera-se, cara, 71. 71. Como eu não dou aula de penal, não vai arriscar falar o trem de cabeça, né? Até porque vai sair errado, né? Então, abre o código. Cuidado, senão gravar. Artigo 71. Crime continuado. Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Vamos lá. 7 horas eu vou para a escola. Passo na mercearia, furto uma penca de banana e vou comendo. Teve furto aí? Ótimo, né? Vamos alegar um princípio lá da insignificância. Esquece, só foca na parte formal. Teve um crime de furto. Beleza. No outro dia, ele passa lá, furta de novo. Agora ele não quer comer banana, ele furta um trenzinho, uma bandejinha de morango. E ele vai embora. Durante 15 dias, ele passa na mercearia cedo em Paulo e furta alguma coisa. Ele vai responder por 15 furtos? Não, crime continuado. Olha,
a mesma maneira de execução, crimes da mesma espécie. Então, como eles são da mesma espécie, eu pego um furto, a pena de um, e aí eu vou aplicando um sexto para cada um dos crimes. Então, Jéssica, a ideia aqui é o seguinte: imagine que o cara começou um furto aqui. Furto aqui, furto aqui, furto aqui, furto aqui, furto aqui, furto aqui, furto aqui. 10/1 entrou a lei mais grave. Ele vai responder aqui, na lei A ou na lei B? Na lei B. Aplica o mais grave para ele. Tranquilos? Vamos voltar que a aula é prisões, né? A aula é prisões. Então anotem aí, 303, infrações permanentes é o nosso tópico 6. Nas infrações permanentes, vírgula, nas infrações permanentes, vírgula, entende-se o agente, em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Nas infrações permanentes, vírgula, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Gente, o crime é permanente. Olha aqui, ó. O crime está indo, ó. (5 de janeiro, crime. 6 de janeiro, o crime está acontecendo. 7 de janeiro, o crime está acontecendo. 8, 9, 10, 11. Enquanto não liberta a vítima, o crime está acontecendo. Enquanto não liberta a vítima, o crime está acontecendo. Legal, pessoal? Então, veio uma lei nova aqui, ainda que mais gravosa, aplica isso aí. Crime permanente e crime continuado. Então, é uma exceção ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa. Beleza? Vamos prosseguindo. Gente, prisão em flagrante, tranquilo. Tem uma informação mais, não sei se apareceu no seu curso, que é a natureza jurídica dela. É uma natureza jurídica pré-cautelar. No material tem, não é uma importância. Vamos colocar aqui, ó, 7. Prisão temporária. Opa, temporária não. Temporária. 8,34. Tá, vamos de prisão temporária. E aí a gente encerra a aula com a outra. Prisão temporária. Prisão temporária. Eu acho que é lei 7.960. Vamos ver. Decreto 7.960. Esse dia eu estava dando uma linha nessa lei. Espera aí. Deixa eu ver se é mesmo. 7.960. Parabéns, memória. 7.960. Eu estava lendo porque eu ia fazer Ministério Público de São Paulo, MP de São Paulo. Aí eu falei, deixa eu dar uma lida no penal, eu sou meio grosso de penal, e aí eu não tenho paciência de começar esse tema. E para promotor, os caras arrebentam no penal, os caras precisam brincar. Aí eu dei uma lida nessa lei. Fui ler o histórico dela. Não precisa anotar, é só para vocês saberem a contextualização do período histórico. Antes da Constituição de 88, vocês já ouviram falar de uma prisão para averiguação? Já? Prisão para averiguação é legal? Hoje é legal? Vocês não vão fazer isso, né? O cidadão está andando, fala, cidadão, entra aqui na minha, vamos averiguar para ver se está tudo certo, senhor, e aí prende o cara 3 dias, não tem nada mesmo. Desculpa aí, viu? Pode ir.
prisão para averiguação, ela é ilegal, ela é inconstitucional. Depois que o STF proibiu esse tipo de prisão, a autoridade policial precisava de um tipo de prisão rápida ali para ele colher elementos para o inquérito. Não é verdade? Porque a prisão preventiva, a gente vai ver que a regra dela, principalmente na época, a regra dela era só lá para a ação penal. Algum esperto falou, e a prisão temporária está aí, vamos dar uma melhorada nessa prisão temporária. Então, a prisão temporária, vocês sabem que ela foi uma necessidade do delegado de polícia. A prisão temporária, ela é uma prisão pedida pelo delegado de polícia, para que durante o inquérito ali, ele colhesse elementos do cara preso. Já pensou o cara que está de passagem de um estado para outro da federação, está vindo de São Paulo indo para o Acre, aqui ele pratica um crime. Já pensou se eu não conseguir colher os elementos do crime aqui, esse cara vai para lá, nunca mais vejo ele, deixar ele solto. Então precisava prender ele durante o inquérito. Já falei a coisa mais importante da prisão temporária. Qual? Momento. Qual? Durante o inquérito policial. Prisão temporária, vocês vão colocar em letras garrafais. Durante o inquérito. Não posso fazer prisão temporária durante a ação penal. Não, meu filho, é só durante o inquérito. Gente, vocês podem pensar que essa informação é uma informação idiota, mas não é. Ela tem derrubado candidatos a delegado de polícia até hoje. Olha o que deixa eu ver, não vou lembrar. Sim. Aumentar? Tá desligado. É. Não? Você quer que ele desliga? Melhor, né? Olha só. Olha só, pessoal, vamos falando aqui, ele começa no 17 e para no 26. Esse está no 22, esse grandão aí. Teve uma banca agora, ano passado, não lembro agora, tinha uma banca agora. Não sabe o que os caras fizeram? Olha, banca de concurso de delegado de polícia, autoridade policial, os caras que tem que ser os melhores do penal do Brasil, né? Tem que ser o delegado de polícia, os melhores do penal. Daqui a pouco a gente vai ver que tem uma lista de crimes que admitem prisão temporária. Os caras contam uma história, o cara olha a lista de prisão temporária e olha a lista de prisão preventiva e fala, pô, mas cabe as duas. E aí, o que você faz? Na hora de pedir, você, concurseiro de delegado, tem que pedir uma prisão para o juiz. Peço a prisão preventiva ou peço a prisão temporária? Vamos dar um exemplo melhor aqui. Por exemplo, homicídio doloso. Você está investigando um crime de homicídio. E agora? Peço prisão temporária ou peço uma prisão preventiva? Nós nem estudamos preventiva ainda. Temporária. Mas você já sabe, meu filho, que se está no inquérito, a banca está te pedindo temporária. Porque você tem que escolher entre as duas. Isso quer dizer que não cabe preventiva no inquérito? Claro que cabe, mas a regra é a temporária durante o inquérito. Sobre ser curioso novamente. Eu, na época, acho que nem era acadêmico, eu era acadêmico inicial, estou lá assistindo TV. Vocês lembram de uma guarnição da Polícia Civil lá em Várzea Grande, Parque do Lago? Eles estavam passando, estavam parados ou estavam passando, um ciclista bateu o guidão da bicicleta no retrovisor. Os caras ficaram revoltados com ele, prenderam ele, levaram para a delegacia, tortura, rebentaram alguma coisa por dentro de tanto bater.
2 dias depois o cara morreu. A delegada, chefe dos caras, mandou uma representação por prisão temporária de 30 dias. Aí eu, epa, como assim 30 dias? Peguei o código, fui olhar. O que cai no concurso? Qual é o prazo de duração da temporária? 5 dias. 5 dias. Prorrogáveis por mais 5. No caso da lista que nós vamos ver daqui a pouco. Mas e se for hediondo? Poxa vida, aí é 30, prorrogável por mais 30. Mandou um hediondo nele. E aí o inquérito, a prisão temporária, ela tem uma duração de 30 dias. Cara, 30 dias dá para colher muita prova, né? Colher muita prova. Então, é a informação mais importante, a segunda talvez mais importante, é o prazo. Qual é o prazo da temporária? 5 dias, prorrogável mais 5, se for hediondo, 30 dias. E é o prazo da preventiva. Preventiva não tem prazo. Você está treinando nós mesmo para não assustar com as maldades da banda, né? Sim, então vamos lá. Prisão temporária é uma prisão que ela é para ser concedida durante o inquérito policial. Prazo dela é de 5 dias, prorrogável mais 5. Se for hediondo, é 30 mais 30. Então vamos lá. O artigo 1º dessa lei, que vocês vão ver pelo menos umas 12 vezes até o concurso de vocês. Artigo 1º, caberá a prisão temporária quando imprescindível para as investigações do inquérito policial. A lei está te dizendo que é uma prisão que só cabe no inquérito e tem que ser imprescindível. Se é prescindível, não vai decretar, né? 2. Quando o indiciado não tiver residência fixa ou não fornecer elementos necessários ao esclarecimento da sua identidade. Já pensou nesse exemplo que eu acabei de dar? O cara está em trânsito. O cara está em trânsito de São Paulo para lá. Aqui ele para na cidade e aí, sem documento, sem nada, pratica um crime. E agora? Vou soltar esse cara? Tem documento nenhum. Eu não sei se esse cara é foragido da justiça. Eu não sei se esse cara é procurado pela Interpol. Eu não consigo consultar os dados dele porque ele não tem documento nenhum. É uma delegação para averiguação. Averiguação? Existe prisão para averiguação? Não existe prisão para averiguação. Não, porque essas coisas demoram. E agora? Temporária nele, amigo. Juiz, me dá 5 prorrogável por mais 5 aqui, me dá 10 dias, eu vou tentar levantar a ficha desse cara. Chamar no outro dia oficiar a perícia na Politec lá, mandar ele tocar piano, pegar as digitais dele, jogar no banco de dados nacional, ver da onde que era. Eu preciso de tempo para levantar a informação desses caras. Por quê? Ele não me deu o documento, não deu nada. Inciso 2. E o inciso 3, quando houver fundadas razões, de acordo com qualquer prova dividida na legislação, de autoria ou participação nos seguintes crimes. E aí começa. Tem que decorar essa lista? Tem que decorar. Infelizmente, quem quer ser polícia tem que decorar isso aí. Homicídio doloso, sequestro ou cárcere privado, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, estupro, atentado violento ao pudor, rapto violento, que agora é tudo estupro, né? Epidemia com resultado morte, envenenamento de água potável, quadrilha ou bando, que agora chama associação criminosa, genocídio, tráfico de drogas, crimes contra o sistema financeiro e terrorismo. Falou de furto? Não. O cara é um furtador contumaz.
cara tem uma ficha criminal. E aí? Furto não está na lista, dá para pedir temporária dele? Sim ou não? Sim ou não? Furto não está na lista do temporário, dá para pedir a prisão temporária dele? Não, não está na lista. Você só pode pedir prisão temporária desses crimes aqui, ó. Homicídio doloso. Já vi 1 milhão de pegadinha. Fulano de tal dirigindo o seu veículo, atropela alguém e vai embora, foge do local do crime. O delegado, analisando as imagens do carro, vê quem é o fulano de tal, pede a prisão temporária dele. O juiz concede a prisão temporária. O juiz agiu certo ou errado? Fundamente em 30 linhas. E aí, o juiz agiu certo ou errado? Vou contar de novo. Fulano de tal dirigindo o carro dele, atropela alguém, foge sem prestar socorro. O delegado, ao tomar ciência dos fatos, pega uma câmera, olha o carro, consegue chegar à placa, pede uma temporária para o juiz. O juiz decreta a prisão temporária. O juiz agiu certo ou agiu errado?